Olá, eu sou o professor Felipe Bacani e estas são as aulas 6 e 7 do curso de Cálculo Numérico. E o título da aula vai ser Raízes de Equações Algébricas e Transcendentais. Então, nessa aula a gente vai ver um exemplo, que a gente vai seguir ao longo de toda a nossa aula. A gente vai utilizar ela. Esse mesmo exemplo, que é uma função de lucro, que pode ser usado na microeconomia, por exemplo. Em seguida, eu vou falar sobre um critério que a gente vai precisar para a gente poder fazer as contas sem necessitar de um gráfico, necessariamente. Para a gente poder procurar as raízes de uma função sem precisar do gráfico dela. Depois eu vou falar sobre o método da abscissão, que eu já vou ter feito algumas contas aqui utilizando o método da abscissão, mas eu vou de fato falar dele, e a gente vai falar sobre o algoritmo dele, o erro que se comete, e a estimação do erro, que é muito importante também. Vai ser uma grande vantagem desse método. O segundo vai ser o método da falsa posição, e depois vai ter o método Newton-Raphson, ou método babilônico. Tudo isso aplicado ao mesmo exemplo de função de lucro. E vem a questão, por que métodos numéricos? Porque se eu tiver um polinômio de grau n, por exemplo, e frequentemente na engenharia você utiliza polinômios para interpolar ou descrever funções. A parte de interpolação a gente vai ver nesse curso, é o próximo tópico, na verdade. Vamos supor que a gente utilize um polinômio de grau 5 para tentar descrever uma curva, a partir de pontos experimentais. Só que a gente não tem uma fórmula fechada para polinômios de grau maior do que 4. Então, por exemplo, se você utiliza um polinômio de grau 5 para descrever um comportamento, interpolando dados experimentais, você não tem uma fórmula fechada, como a gente tem em Bhaskara, por exemplo. Inclusive, é muito comum na microeconomia você utilizar funções de grau 3 para polinômios de grau 3 para descrever um comportamento, um custo, um lucro, alguma coisa. Justamente porque quando você procura pelo máximo ou mínimo dessa função, você cai numa equação de segundo grau que você consegue resolver, porque a gente tem uma fórmula exata. Mas se a gente tivesse, por exemplo, uma função de lucro descrita por uma função, um polinômio de grau maior que 5, ou uma função transcendental, um exponencial, um seno, um ln, a gente não conseguiria escrever a solução sem utilizar funções além de polinômios, raízes quadradas e por aí vai. Então, tem uma definição de equações algébricas, que vai ser qualquer coisa que você, a partir da álgebra, vai conseguir isolar de alguma forma o x, ou pelo menos colocar ele no sentido que você não vai precisar de funções como exponencial, seno, cosseno, logaritmo, para poder isolar ele, que são as chamadas funções transcendentais. Aqui a gente vai trabalhar apenas com raízes reais e simples, ou seja, raízes não repetidas, reais e não repetidas. Ok? Então, a gente vai lidar com 3 métodos nesta aula. O primeiro vai ser o método da abscissão, que vai ser o mais simples, mas que muitas vezes é utilizado até hoje, apesar de sua simplicidade, mas é útil para você conseguir uma estimativa inicial da sua solução, e tem uma grande vantagem de você conseguir
A simplicidade dele vai permitir com que a gente consiga controlar muito bem o erro que a gente vai cometer a cada passo. Ou mesmo saber a priori quantos passos eu precisaria para ter uma determinada precisão. Isso, sem dúvida, vai ser uma grande vantagem desse método. Em seguida, vem o método da falsa posição, que vai trabalhar com uma aproximação linear para tentar melhorar um pouco a abscissão, né? E vai melhorar, na maior parte dos casos, vai ter um comportamento melhor do que o da abscissão, porque vai se aproveitar melhor da função em si, né? Onde ela varia mais, onde ela varia menos. E, por fim, vai ter o método de Newton-Raphson, que é talvez o melhor método, o mais caro, né? Porque a gente vai precisar da derivada da função, né? Que a gente quer obter, só que ele é o mais imprevisível, no sentido que se você der uma condição inicial, um ponto inicial ruim para ele não tem bons resultados, mas se você der uma boa condição inicial para ele vai convergir rapidamente. E não tem muito meio termo, né? Ou a primeira condição é boa ou ela é ruim. E a gente vai olhar isso no nosso contexto, no nosso problema, para ver como que a gente consegue pensar nisso. Tá? Muito bem, a gente tem a nossa função, né, de lucro, certo? Eu chamei de g de x, eu vou dizer o porquê que eu chamei de g de x. Então, a gente tem uma função de lucro em função de um determinado insumo ou uma quantidade específica de algum recurso que você investe para ter lucro, certo? E a partir de um dado momento você para de ter lucro. Veja que eu escolhi descrever essa função por um logaritmo, né? Poderia ser um polinômio, poderia ser um seno, sei lá. Mas veja que essa função, diferentemente de um polinômio, de grau par, por exemplo, ela não é simétrica, tá vendo? Ela já tem um comportamento um pouco mais menos simétrico que a gente esperaria de um polinômio, né? E eu quero procurar o máximo dessa função, né? A gente procura pelo máximo. Nós procuramos pelo máximo da função. Ou seja, pela raiz, ou as raízes da derivada dessa função. Então, nós temos a função g, que é o lucro, e aqui, se a gente olhar, o nosso máximo está em 3, certo? 3 é justamente a raiz, tá vendo? Da derivada. Eu chamo f de x da derivada desse cara, porque é justamente aqui que a gente vai procurar a nossa raiz, certo? Ok? Então, a gente vai chamar de f essa função e de g essa aqui. Na verdade, a gente vai lidar só com essa aqui e com as derivadas dela, né? Então, a gente vai inicialmente construir um método um pouco artesanal para tentar resolver esse problema, que é o método da abscissão. Veja, nós vamos partir da seguinte coisa. Tá. Eu vou partir, e isso é uma coisa que eu vou precisar para os métodos todos. Eu vou precisar partir de um intervalo onde eu sei que tenha a raiz que eu procuro. Se a gente olhar para cá, por exemplo, eu posso pegar esse intervalo aqui, ó, entre 4 e 1, por exemplo, sei lá. O máximo está aqui, né? Ou seja, ele está entre 4 e 1. Certo? Então eu preciso de um intervalo onde tenha essa raiz aqui, ou máximo no caso dessa função. A gente vai sempre olhar para esse cara aqui. Agora, veja, a gente vai começar a fazer o seguinte, a gente vai tomar o meio desse intervalo. Qual que é o meio desse intervalo? Vai ser 1 mais 4 sobre 2, vai ser 2,5. Aqui, ó, 2,5, ó. Então a gente vai construir um novo intervalo, menor, é claro, com a metade do tamanho do anterior,
e que ainda tem a raiz. E daí vou tomar a decisão. Eu vou diminuir o meu intervalo para a esquerda ou para a direita. Né? É basicamente a partir de um A, B, no caso 1 e 4, eu obtenho um C que é a média desses dois caras. Né? Começando a operar dessa forma, de forma a tentar obter um novo intervalo, certo? Então, como eu vejo aqui que eu diminuir para a esquerda, eu vou chamar A vai receber o valor de C, ok? Vou entender essa setinha. Melhor, né? A recebe o valor de C e eu vou fazer novamente as contas. Vai ser 2,5 mais 4, eu vou fazer 2,5 por causa dos intervalos aqui. Isso me dá quanto? 2,5 mais 4 dividido por 2. 3,25. Então veja. Eu vim para cá, 3,25. Então, meu método, o meu intervalo, melhor dizendo, ele diminuiu para a direita agora. Então, eu vou ter que, agora, que B vai tomar o valor de C. E assim eu vou operando, né? Eu vou diminuindo ele até encontrar a solução, que é nunca, porque eu estou sempre trabalhando com a precisão, porque esse intervalo nunca vai ter tamanho zero. Mas a gente vai parar quando esse intervalo for pequeno o suficiente. O tamanho do intervalo é medido por B menos A, quer dizer, B menos A, 3 no caso. 4 menos 1, 3. E depois 4 menos 2,5. 13,25 menos 2,5. E esse tamanho desse intervalo vai diminuindo a metade a cada iteração. Essa é uma grande vantagem que a gente tem para esse método. E a gente vai se aproveitar disso. Né? Mas um pouco antes de eu ir para, de fato, né, falar um pouco mais do algoritmo, do método da abscissão, tem a seguinte coisa. Nós precisamos de um critério analítico, né, para poder fazer essas contas, até porque a gente vai implementar isso. Né? Então, vem a questão, como fazer, né, sem olhar o gráfico. A gente vai notar o seguinte, a nossa função f, né, quando uma função tem um zero no intervalo, ela é positiva em um lugar, negativa em um lugar que está entre esses dois pontos. Veja, ou seja, f de A e f de B têm sinais opostos, lembrando que aqui é o zero. Então, por exemplo, se a gente tem uma raiz, se f de A é maior que zero, isso implica que f de B é menor que zero. E ao contrário, né? Se f de A é menor que zero, isso vai implicar que o f de B é maior que zero, né? Se a raiz, né? Como a gente pode representar isso analiticamente? Veja, essas duas condições aqui, elas implicam a seguinte coisa. O produto. Quando o produto dessas duas coisas for negativo, veja, se esse é positivo e esse é negativo, o produto é negativo. Se esse é negativo e esse é positivo, o produto é negativo. Então, a gente pode, então, resumir essa condição aqui
quer dizer, a função f tem sinais opostos nos dois extremos do meu intervalo. Isso aqui é o resumo e vai ser a minha condição que eu vou utilizar nesses métodos, nesse método e no próximo método que eu vou utilizar, né? Então, se isso aqui acontecer, implica que existe pelo menos uma solução, algum x estrela entre A e B, que é a solução, né? Tal que f de x estrela é igual a zero, melhor dizendo, a gente pode falar assim, ó. Tal que f de x estrela é igual a zero. Certo? Essa vai ser a nossa condição, ela vai estar implícita no nosso algoritmo, certo? E tem um teorema que vai garantir isso para a gente. Se a nossa função for contínua, né, e isso ocorrer, então existe pelo menos um ponto x estrela, então que vai acontecer isso. Ok? E esse é um teorema, é um caso particular do teorema do valor intermediário. Ok? Agora, a gente só vai olhar então o método da abscissão com um pouco mais de cuidado, né? A gente pode repensar, né, ou formalizar o método da abscissão utilizando nosso teorema de Bolzano, né, e da seguinte forma, né, eu vou definir, né, dados a função f contínua, porque senão o teorema não vale, a e b reais, tal que isso ocorra, né, quer dizer, para iniciar o método, isso é muito importante, para iniciar o método eu sempre preciso de um intervalo que tenha raiz, por maior que ele seja. Se ele for grande, eu vou precisar de mais iterações. Certo? Então, defina C como o meio do intervalo. E daí, se o produto de f de A com f de C for menor que zero, então B recebe o valor de C. E eu vou recomeçar o meu algoritmo. Né? E daí, se f de C vezes f de B for menor do que zero, então A recebe C. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Ó? Na primeira iteração, a gente tinha esses dois aqui, ó, tá? E daí eu obtive na minha primeira iteração, era 1 e 4. A primeira iteração me gerou 2,5. 2,5. Então 2,5 se tornou, e daí eu descobri o seguinte, que f de A, né, deixa eu só olhar o critério. Quanto que é f de A vezes f de C? F de A é positivo, f de C é positivo. Vejamos. F de A é positivo, f de C também é positivo. Então, o produto deles é positivo. Então, eu não cairei nesse caso. Mas veja, f de C e f de B, que é esse cara aqui, ó, eles têm sinais opostos. Veja, esse aqui é positivo e esse aqui é negativo. Então, como isso ocorre, eu vou ter que associar A, né, pegar o valor de C e associar ele em A. Basicamente o que eu fiz na minha primeira iteração aqui, ó. Depois eu vou fazer, vou continuar com o método, basicamente, né? Quer dizer, aqui, ó. Como o meu C não atinge exatamente, né, não chega exatamente no valor que eu quero, a gente recomeça. Então a gente vai recomeçar. Vamos recomeçar. C vai ser A mais B sobre 2. 3,25. 3,25 é esse valor aqui. F de A, que é esse aqui,
f de C vezes esse aqui tem sinais trocados, então o produto de f de A com f de C é menor do que zero. Portanto, B é associado com C. Justamente o que aconteceu aqui. E por aí vai. E se eu encontrar exatamente a solução, eu vou retornar esse meu valor aqui como a solução. Veja que esse método não para nunca enquanto ele não encontra. Ele não é um método muito bom, né? Mas funciona. Ok? E agora uma discussão um pouco sobre o erro, né, do método da abscissão, que é uma grande vantagem desse método. Né? O erro máximo, né, que a gente vai cometer de precisão vai ser B menos A. Por quê? Então vamos supor que aqui tem... vejamos. A minha função pode ser isso aqui, ó. Certo? Então o meu erro, que era isso aqui, por exemplo, foi esse aqui, ó. Né? Ou foi esse aqui. O maior erro que eu posso cometer é esse aqui, ó. Esse é o pior erro que eu posso cometer. Quer dizer, eu achando que está aqui no meio, mas na verdade está ou em cima de A ou quase isso, ou em cima de B ou quase isso. Então, portanto, o maior erro que eu posso cometer é justamente o tamanho do meu intervalo. Esse é o maior erro que eu posso cometer. Né? E a cada iteração, a gente já notou isso. O intervalo, inicialmente, que nós tínhamos é dividido por 2. Então, a gente tem que o erro máximo é o tamanho do intervalo dividido por 2 elevado a n, onde n é o número de iterações. Então, veja, se nós conhecemos B e A e n, a gente consegue saber o erro máximo sem precisar iterar, o que é uma grande vantagem, certo? E eu posso fazer o contrário também. Quer dizer, o que é bem mais útil, na verdade. Eu quero falar, olha, o máximo erro que eu quero cometer é de 10 a menos 8, 10 a menos 6. Partindo desse intervalo aqui que eu sei que funciona. De quantas iterações eu irei precisar? Isso é uma aplicação muito boa desse método. Né? Então, eu tenho que, né, a minha aproximação tem que ser menor do que o erro máximo, né, com certeza. E eu conheço B, conheço A e conheço o erro, não conheço o N. Então, tenho que isolar o N de alguma forma. Certo? E daí, eu vou inverter aqui, ó, passar esse dividindo, esse multiplicando. E daí, eu vou ter que trocar esse sinal de desigualdade. Aplicando log de 2 dos dois lados, eu vou ter isso aqui. Quer dizer, o n é maior do que o log de 2 dessa expressão. Né? Veja que o n tem que ser inteiro, é o número de iterações que eu preciso. No nosso exemplo que a gente acabou de fazer, se a gente quiser para A igual a 1, B igual a 4, né? Um erro de 10 a menos 8, máximo disso, né? Eu simplesmente substituo aqui na fórmula, calculo o log de 2 e vou obter este valor, quer dizer, eu preciso de 29 ou mais iterações para ter um erro de 10 a menos 8, bastante, né? Infactível de fazer na mão, por exemplo. Certo? Mas é importante ter esse tipo de limitação. Né? De fato, os outros métodos não vão ter como eles vão depender mais da função, depende mais do caso específico que você está trabalhando, se você vai conseguir um resultado bom ou não. Aqui, como você não depende nada da função, você está simplesmente dividindo o intervalo por 2, essa simplicidade do método permite com que a gente tenha o erro máximo de uma forma bonitinha, então a gente consegue saber, né, isso. Aí a gente tem alguns resultados aqui, né, da abscissão. Né, esses aqui eu já fiz, né, a gente já fez ali no início. Né? Só um lembrete. Né? Aqui, ó, 4 menos 1, 3, certo? Tamanho do intervalo. 4 menos 2,5, 1,5. 3,25 menos 2,5, 0,75.
3,25 menos 2,875. 2,875. Isso. 3,75. E por aí vai. Quer dizer, o tamanho do intervalo sempre dividido por 2 à medida que o método avança, né, nas iterações. Agora, se eu quiser, né, saber ou ter uma ideia de o quanto se aproxima, né, da minha solução, quanto se aproxima da minha solução, a minha raiz, né, basicamente eu tenho que calcular esse valor aqui, né, a função no meio do intervalo. Aqui, no meio do intervalo aqui, porque se isso for pequeno, a gente tem uma ideia de que, né, indicativo de que, quer dizer, aqui no meio, ó, escolhe o ponto no meio, depois escolhe o ponto no meio de novo, pronto, né? E a gente vai testar dessa forma. Essa seria uma forma de medir a precisão do método, ok? Agora temos o método da falsa posição, que é um segundo método que a gente vai estudar, e uma limitação, de fato, do caso da biseção é que ele não vai levar em conta o comportamento da nossa função, né? E daí vem a questão, se a gente aproximar linearmente, né, os dois extremos do intervalo, e o que a gente pode ter como resultado ao fazer isso, né? Então, eu copiei os valores aqui de f de 1 e f de 4 só para a gente poder fazer as contas, né? Então, eu vou ter uma semelhança de triângulos aqui, né? É o mesmo problema para o mesmo intervalo inicial. Aqui também eu vou precisar de um intervalo inicial. Então, ó, eu vou ter o seguinte. Vou fazer uma reta entre 1 e 4, f de 1 e f de 4, são os valores que eu conheço. E vou fazer aqui, ó. Opa. Esse vai ser um triângulo. Sim, daí eu vou, a partir daí, ter os pontos 1, 2 e 3. Essa é uma semelhança de triângulos mesmo, né? Daí dentro desse cara eu vou achar um outro triângulo. Que triângulo é esse? Veja, quando esse triângulo, né, encontra o zero aqui, ó. Tá vendo? Zero aqui, ó. Pronto. Esses dois triângulos são semelhantes. Vou fazer de outra cor. Esses dois triângulos são semelhantes. Por quê? Porque eles têm dois lados e dois ângulos em comum, né? Tem esse lado em comum e esse ângulo em comum também. Então eu vou ter basicamente esses dois triângulos, né? Então eu vou ter o ponto 4, ponto 5. Então o triângulo 1 vai ser pontos 1, 2 e 3, e o triângulo 2 vai ser 1, 4 e 5. E veja, a minha aproximação, né, do meu C, né, que seria a minha nova aproximação, ela seria este valor aqui, ó. Ela seria este valor aqui, ó. Que é justamente, quer dizer, vamos supor que é uma reta, que isso aqui, né, não é uma reta, mas vamos supor que seja uma reta. E daí, eu vou supor uma reta, onde ela interceptar o zero, é a minha aproximação da raiz. Então, veja, por isso que se chama posição falsa, né? A gente está
supondo que a reta descreve bem. Ela pode não descrever bem, nesse caso não descreve nem um pouco bem. A gente poderia ter aproximado por uma parábola ou alguma outra coisa, né? Mas vamos lá. Então, vamos lá. A gente vai ter a semelhança entre os dois triângulos. Então, eu vou ter 4 menos 1, 4 menos 1 está para f de 4 menos f de 1, certo? A gente vai chegar no método, né? Só estou fazendo a primeira iteração para a gente ver aqui, tá? Mas a gente vai ter um método, né? Você não vai ter que refazer isso aqui, semelhança de triângulos, fica tranquilo, tá? Ou tranquila, né? Mas a gente vai ter o triângulo 1, que vai ser semelhante ao triângulo 2. Qual que é o triângulo 2? Ele vai ser 4 menos C, né, dividido por f de 4 menos f de C. Sendo que f de C, o método força isso, força que f de C seja zero, né? Então, isso aqui é zero. Portanto, a gente tem que esse meu C, seja qual for, 3 vai ser 3 dividido por... Eu já tenho esses valores aqui, né? E vai dar menos 3 quartos. Faça a conta aqui. Vai ser este valor menos esse. Igual a 4 menos C dividido por menos 1 sobre 12. Porque o f de C é zero, fica só esse cara aqui. Ok? Então tem que encontrar esse C aqui, seja qual ele for. Veja, ele está entre 3 e 4, mais para o 4 do que para o 3. Vamos lá, né? Então, o que eu posso simplificar aqui? Mais, posso cortar aqui, 3. Então vai ficar 1 igual a 4 menos C sobre 1/3. É isso mesmo. Então, 1/3 vai ser igual a 4 menos C. Ou seja, eu vou ter que menos C é igual a 1/3 menos 4. Ou seja, o meu C vai ser 11/3, que é aproximadamente 3, 6, 6, 6, 7. Quer dizer, mais próximo de 4 como de 3, como já mostrava o nosso gráfico. Certo? Agora, em geral, né? Só coloquei aqui para me lembrar disso aqui, ó. Então, no caso geral, a gente vai ter isso aqui, né? Triângulo 1, triângulo 2. Eu vou conseguir expressar C da mesma forma que eu fiz no exemplo, em termos de B, A, F de A e F de B. Certo? Mas a gente não vai utilizar essa fórmula na prática, pelo seguinte motivo. Veja, quando a gente tiver avançados no método, esse nosso intervalo vai ser pequeno, certo? Se esse intervalo vai ser pequeno, B menos A vai ser pequenininho. Além disso,
Então, essa diferença aqui, se eu tiver com um número finito de casas, vai cair num número muito pequeno, né? Além disso, isso aqui, esse denominador aqui, tem o potencial de crescer. Por quê? Porque quando você se aproxima da raiz, f de b se aproxima de f de a, né? Que os dois se aproximam de zero, inclusive. Então, se você cometer algum erro aqui no numerador, ele vai explodir. E é por isso que na prática sempre se utiliza esta fórmula. Basicamente faz o seguinte: multiplica em cima e embaixo aqui, ó, por b, f de b menos f de a, e sai distribuindo, você vai chegar nessa fórmula aqui, que é muito menos problemática do que essa aqui, né? Na prática sempre vai utilizar essa aqui, né? Então, como esse cara é próximo de zero, esse aqui também vai ser próximo de zero, você vai ter muitos erros aqui que podem se amplificar pelo denominador pequeno, né? E a gente diz que essa fórmula ela é mais estável, né? Então, vem a questão, né? Voltando e agora aplicando de fato ao método, né? Qual é o nosso novo intervalo, né? Lembrando que f de 1, que é 2 terços, é positivo, f de 4, que é menos 1 sobre 12 avos, é negativo. Como f de c é negativo, veja, f de c vezes f de 4 daria menos com menos, mais. Então, eu teria, o meu novo intervalo vai ser, portanto, 1 e c, que é 11 terços. Ok? Quer dizer, ou seja, né, eu peguei o B e peguei o valor de C e transferi para B. Certo? Nossa próxima iteração, como é que ficaria? Quanto que é o C? O C vai ser... Eu estou utilizando essa fórmula aqui. 1 vezes... vejamos. Vai ser 1 vezes... menos 0,06 menos B, que é 11 terços, vezes F de A, que é 2 terços. Tudo isso será dividido por F de B, que vai ser menos 0,06 menos F de 1, que vai ser 2 terços. 3,4465, arredondando. 4465. 34465. Portanto, 34465. Certo? E daí vem a questão. Quanto que é f desse valor aqui, ó? Lembrando a nossa f aqui, vai ser 1 sobre x menos 1 sobre 3. Então, vai ser 1 sobre 3,465 menos 1 sobre 3. Então, vai ser um valor negativo. Menos 0,04. F de C que é um valor negativo. Portanto, quer dizer, aqui, ó, esse é o meu C1. Meu C2 veio um pouco mais para cá, ó.
C1, C2. Mas veja que ainda a gente vai ter do lado esquerdo o 1, sim? E é isso. Então, portanto, eu vou ter que meu novo intervalo será 1 e 3, 4, 4. 65. Vou colocar a ponta aqui. Ok? É isso. Então, nós vamos ter o algoritmo da falsa posição, né? Então, dados f de x a b reais, né? Tal que o produto, né, da função desses dois valores seja negativo, vou definir C, e daí eu vou proceder exatamente da mesma forma que eu procedia no método da abscissão. E os resultados das primeiras 4 iterações estão aqui. Veja que o intervalo vai diminuindo. Ele não diminui pela metade, sempre. Às vezes ele pode diminuir mais do que a metade, às vezes menos. Vai depender da função. A gente pode ver que uma reta não é uma boa aproximação, pelo menos nesse intervalo aqui, né? Nos outros pode até ser melhor, mas por hora não, né? Pelo menos na primeira iteração a gente vê que a reta não é uma boa aproximação para essa função, né? E a gente tem aqui também os testes, né? A função calculada no meio do intervalo, para te dar uma ideia de quão perto a gente está da nossa solução, certo? Agora vem a questão, né, do último método que a gente vai ver hoje, que é o método de Newton-Raphson, que também é conhecido como método babilônico, né? Na verdade, já era utilizado pelos babilônios há muito tempo, né? Antes de Cristo, inclusive, né? Se eu não estiver errado, mas utilizado por motivos de comércio, né? Eles precisavam calcular raiz de 2, raiz de 3 para fazer operações de comércio, e você consegue calcular, né, a raiz de um número, né, sei lá. Consegue, se você aplicar esse método que a gente está vendo, os outros dois também, né, para tentar resolver isso aqui, você vai se aproximar cada vez mais da raiz de 3, que é justamente esse número aqui, né? Ok, então a gente tem esse método que foi utilizado em extensão pelos babilônios e também foi redescoberto, como muitas coisas na ciência, pelo Newton e pelo Raphson também, que utilizou esse método. A gente vai partir daqui também de uma aproximação linear, só que uma aproximação linear mais fina, que ela não vai trabalhar com um triângulo, ela vai trabalhar... Veja que se fosse o método da falsa posição, teria um triângulo aqui, ó, e a gente teria, né, a nossa aproximação. Aqui a gente está lidando com o seguinte: nós temos isso aqui, né, variação em y, variação em x, que é igual à inclinação da reta naquele ponto, no ponto x0, sim? Da equação da reta. Perfeito? Então, a gente vai caminhar a partir dessa aproximação, né? Seria uma aproximação linear tangente, né? Quer dizer, a gente pega a tangente e vai até o eixo aqui. Daí o próximo vai ser alguma coisa desse tipo aqui. Deixa eu fazer de outra cor. Ó, a gente vai vir para cá, ó. Deixa eu só fazer ele. Agora foi. Então a gente chega aqui e daí a gente tem novamente uma
uma aproximação aqui, ó. Não deu para enxergar muito bem aqui. Ó, não, acho que eu prefiro a normal. Então, aqui está a nossa x2, ó. Veja como em poucas iterações a gente está se aproximando, né? E a próxima, vamos ver se a gente consegue dar um zoom aqui, ó. Ó. E daí a nossa reta seria aqui, ó. Né? Então a gente já estaria muito próximo da nossa solução aqui. Certo? Então é basicamente esse o método de Newton. Né? Veja que a gente vai precisar a cada passo calcular a derivada da função, que pode ser uma tarefa difícil e cara computacionalmente. Mas a gente vai ver que o método converge muito rápido se ele tiver um ponto inicial bom. Né? A gente vai ver o que significa ser bom ou não ser bom. Certo? Mas agora, a diferença entre o método, né, do Newton-Raphson e dos outros dois que a gente já viu é o seguinte: a gente não precisa mais de um intervalo que contém a solução. Basta um ponto, qualquer. Ele pode convergir ou pode divergir. Você pode testar vários pontos, né, até encontrar uma solução, até ver que o método está convergindo. Certo? É isso que se faz normalmente, mas muitas vezes se faz uma análise do que está acontecendo com a derivada aqui, a gente vai ver isso. Certo? Se a gente impor aqui, ó, né, que esse triângulo aqui, essa nossa aproximação, tem que ser para y igual a zero, né, a gente vai ter essa expressão, quer dizer, obtendo x1 a partir de x0, xn mais 1 a partir de xn. Aí, ó. Daí, se eu isolar xn mais 1, eu vou ter isso aqui, assumindo, é claro, que a derivada de xn é diferente de zero. A gente tem que assumir isso, senão a gente não consegue fazer essa conta. Né? Uma grande vantagem desse método também é que, diferentemente dos outros métodos, onde a nossa resposta é um intervalo, quer dizer, pode ser qualquer ponto dentro desse intervalo, né? Daí você pode escolher uma malha e ir testando até achar a melhor solução. Aí vai calculando o f dos valores, sei lá como é que você pode fazer. Aqui, a gente não obtém um intervalo, a gente obtém o valor, um ponto. E como desvantagens, a gente vai ter o cálculo das derivadas, né, que é uma coisa cara computacionalmente, e há uma dependência muito forte do ponto inicial. O ponto inicial bom vai ter uma boa convergência, o ponto inicial ruim vai ter a pior convergência possível. Os outros métodos, os outros dois que a gente viu hoje, são mais lentos, mas tem uma convergência mais assegurada, né, mais constante, digamos, monótona, no sentido que vai melhorando a cada passo. Aqui, não necessariamente, é um método muito mais sensível, né? A gente vai ver aqui, né? Então, nós temos, né, o nosso mesmo exemplo, né, f de x é essa aqui, e eu calculei também a derivada dessa função, né? E se eu partir, né, de x0 igual a 1, vejamos. Deixa eu ver se eu consigo pegar o gráfico aqui. Ó. Eu vou partir de x0 igual a 1. Aqui, ó. Vou partir de x0 igual a 1. Reciclagem, gente. Reciclem. Ó, eu parto daqui
e traço uma tangente aqui, ó. E daí o meu x1 vai ser esse cara aqui. O próximo vai ser aqui, ó. Esse cara. Depois aí, ó, 3 iterações. Graficamente dá para fazer, né? Dá para ter uma ideia de como vai funcionar o negócio, né? E desde que a gente escolha um ponto inicial adequado, né? Como esse aqui, por exemplo. Se a gente fizer as contas aqui, a gente vai obter que a nossa primeira aproximação foi de 1 para 1,6, 1,7. A segunda vai para 2,4. Veja que não são difíceis as contas, desde que você tenha a derivada calculada, né? Claro. E a gente faz um estudo aqui da convergência desse método, né? Então veja, 3, 4. Ó, lembrando que a raiz que a gente procura é o máximo, quer dizer, 3, né? Então, ó, a gente conseguiu rapidamente chegar a uma solução. E se a gente calcular o módulo, né, o valor em módulo da função calculada nesse ponto, a gente consegue saber o quão próximo a gente está aqui. Para vocês terem uma ideia, se a gente calcular para o i igual a 5, a gente vai estar bem longe das 4 casas decimais, próximo da solução. Quer dizer, vai ser um número muito próximo de zero, de fato, quando a gente calcular a função daquele número. E esse número muito próximo de 3. Inclusive, vai estar, acho que na quinta ou sexta casa, a diferença do 3. Tá? Mas tem a seguinte coisa, se a gente pegar o mesmo exemplo aqui, com x0 igual a 7, vejamos. Bom, se eu peguei esse cara aqui, eu poderia pegar um cara para lá. O que impede, né? A princípio a gente não sabe o que vai ser bom, o que não vai ser bom. E o resultado disso é catastrófico. Então, a gente tem um resíduo pequeno até aqui, e depois ele começa a aumentar, diminuir e fica estável. E olha para onde vai a solução. Menos 6, menos 26, menos 296, menos 2.986 e por aí vai. Eu acho que tem uma vírgula aqui. Na verdade, a gente vai ter o seguinte. Menos 2,3333 menos 0,76 76,19. Aqui é 5. Tá. Então é isso. Veja como o método vai para qualquer lugar mesmo. Ele pode ter convergido para uma outra solução da função. Enfim, ele pode ter ido para qualquer lugar mesmo. E daí vem a pergunta, por que às vezes dá errado, né? Veja, olha a fórmula. A gente está dividindo pela derivada de xn, né? A gente está pedindo que seja diferente de zero. Mas, do ponto de vista teórico, matemático, mas se ele for muito pequeno em módulo, isso vai dar ruim, né? Veja. Se eu calcular, por exemplo, a f' em x1,
ele vai dar menos 1 aqui, ó. Aqui, ele dá menos 0,02, muito próximo de zero. Então, portanto, quando a gente vai iterar aqui, ó, esse cara não pode ser próximo de zero. A gente tem que monitorar esse cara. Se a gente olhar o gráfico da derivada, né? Da derivada de f, ó. Tá vendo? 1 menos 1, 7, olha. Um valor muito próximo de zero. E quanto mais próximo de zero for o valor da derivada, pior vai ser, né? Então, sempre... E os métodos na prática vão fazer isso. Eles vão monitorar, de fato, o módulo da derivada. E quando ele estiver pequeno, você pula para outro método. Para bisseção, para falsa posição ou ainda outros, né? Enfim. É isso, então. Essa é a nossa aula. Obrigado e até a próxima.